Olá, eu sou a Monique, esse é o programa Infância em Foco e hoje temos mais uma convidada especial que é a Aline Kerber, Brunique Zak. sobrenome diferente, né? Eu deixei para ela falar. Então eu vou pedir para a Aline começar se apresentando. Então, minha gente, estamos nós aqui, né? Sou a Aline Kerber, Brunique Zak. Então, o pessoal me conhece mais por Aline Kerber, né? Porque o outro sobrenome realmente ele é difícil. Eu sou professora da rede, ainda atuando, né? Com os anos iniciais, com educação infantil. Sou pedagoga, tenho formação em pedagogia e tenho formação em educação física, que foi a minha primeira graduação. Uma série de especializações que eu fui fazendo ao longo dessa minha caminhada, né, profissional. Eu sempre digo assim, na verdade, eu não fiz a maioria estuda para atuar, né? Eu, na verdade, eu comecei a atuar, fui vendo as demandas e fui correndo atrás das formações. Eu fiz esse processo, né? E aí cheguei até o mestrado em letras, então, esse gosto pela literatura, pela escrita, pelos livros, inclusive atuando com crianças, né? E agora, então, um doutorado em educação, que eu digo que o doutorado em educação ele vai ser aquele grande abraço, né? Então, eu vou abraçar todas as minhas andanças na área da educação e para fortalecer, então, né, pesquisar e me aprofundar daquilo que eu acredito, né, que é a minha menina dos olhos, que é a infância, a educação e a infância. É por isso que a gente convidou a Aline, né? Porque o nosso programa é sobre infância, tudo sobre infância. Então a Aline é professora, pesquisadora, escritora também, né? Também. E trabalha com a infância. E tu começou a trabalhar faz tempo já como professora, né? Sim, eu comecei na educação infantil, eu comecei em 2009 como assistente de escola. Esse foi meu primeiro contato com os pequenininhos, né? E aí depois disso, alguns anos depois, eu já ingressei como professora de área 1. Eu sempre atuei com os pequenos, mesmo tendo a formação de educação física que Sim, me habilita para os maiores, mas desde lá eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, né? E aí eu já venho dessa caminhada de uns 10, um pouco mais de 10 anos, né? Trabalhando com a infância. E tu trabalha só um turno agora como professora ou Os 40 dois. horas? Os Os dois. dois. E ainda consegue estudar, pesquisar. É bem louco. E ser mãe também. Também, né? Que agora eu tenho a infância dentro de casa comigo ali, né? Eu tenho uma filha de 4 anos. Mas tu sabes que é interessante porque eu consigo nessa loucura, porque é uma loucura mesmo, mas nessa loucura eu consigo articular tudo, né? Então eu tenho a teoria, né, da minha caminhada acadêmica, eu tenho a prática dos 2 turnos, né, de sala de aula, então eu tô ali no chão da sala de aula vendo acontecer, e eu tenho também a minha filha em casa, que é mais um outro olhar sobre a infância, né, como mãe / como professora, né? Então, essa articulação é muito interessante, apesar de às vezes a logística ser meio complicada. Sim, tu chega cansada e daí agora a atenção é pra ela, Exatamente. né? Ela tá ali exigindo, não importa se tá cansada, ela precisa de atenção da mãe, né? Conversar sobre como foi o dia. Exato, como foi o dela, as novidades, as descobertas na cidade. Né? E nessa idade começa os porquês. Né? Que é uma fase muito bacana, mas que obviamente, demanda bastante. E eu vou pedir para te falar então sobre a tua infância. É muito a nossa infância, né? Há um tempo atrás é muito diferente da atual. Nossa, muito, muito. Eu fico pensando no pessoal da geração anterior ainda. O impacto deve ser ainda maior, né? Mas eu sempre digo que é importante a gente fazer esse resgate para perceber essa diferença, né? Da minha infância para a infância, por exemplo, da minha filha, dos meus alunos, né? Porque é muito diferente. A gente tem uma mudança muito grande dentro disso, né? E a minha infância, primeiro de tudo, eu não frequentei a escola antes dos 7 anos, né? Não era obrigatório na época, enfim. Então eu não frequentei esses espaços, né? Eu fui direto para a primeira série, na época série. Então muitas vezes eu faço também esse resgate com as pessoas. Como eu era quanto aluna,
o que eu lembro da escola? Eu disse, mas eu tenho que ter muito cuidado porque eu só me coloquei neste lugar de aluna com aquela maturidade que o ensino fundamental e os 7 anos traziam, né? Então, se eu vou falar de infância hoje abaixo disso, eu não posso me comparar. Porque eles vão para a escola com 4, 6 meses, né? Exato. Então já é uma outra vivência dentro do espaço escolar. Onde eu estava aos 4 anos, como eu era aos 4 anos. Então isso é um resgate muito importante, porque apesar de eu não ter frequentado a escola, mas uma criança de 4 anos é sempre uma criança de 4 anos. Né? Então onde é que eu estava? Ok, eu estava em casa brincando com uma certa liberdade dentro da minha rotina, e hoje as crianças têm uma outra situação, né? Um outro tipo de vivência nessa mesma idade, mas as demandas ainda são as mesmas. Ainda é a fase dos porquês. Eu ia dizer, os marcos do desenvolvimento são os mesmos, não mudaram, né? Exatamente. Então, a criança com 4 anos precisa ter aquelas habilidades que a gente tinha também com 4 anos, né? Exato. O que mudou foi a sociedade e a logística das famílias, né? A criança, na verdade, ela só, vamos dizer assim, veio a se enquadrar dentro dessa mudança. Né? E a gente também tem que ter um cuidado para não exigir que as crianças de 4 anos tenham o perfil das antigas crianças de 7, que era o momento que chegava na escola. Sim. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de refletir. Né? Então, esse reencontro com a minha infância eu faço muito nesse sentido. Como eu era quando eu tinha essa idade. E daí tu pergunta para as pessoas, para os pais, para os tios, para que eles façam esse movimento também. Façam vocês em casa também. É interessante. Pensem como vocês eram na idade dos seus filhos ou dos seus alunos, e a gente começa a olhar para a infância de uma outra forma, né? Muitas vezes a gente, como profissional, até como pai e mãe, né, a gente exige certas coisas no frenesi do dia a dia, né? Que as crianças ainda não estão nesse momento, né? Ainda não... Para quê? Né? Então, a minha infância, eu acho muito importante esse reencontro com a infância, com a nossa infância, para olhar para a infância do outro, né? Isso se faz muito importante. Como tu disse, eu fui com 7 anos, e ainda faço em janeiro, completei 7, fui pro primeiro ano, primeira série, né? Isso. E também eu não tinha brincado muito, porque eu só tinha... Antigamente, né, meninas brincavam com meninas, meninos com meninos, e eu não tinha nenhuma menina para brincar, eu só tinha um irmão e 2 primos, daí eu brincava um pouco com eles, de correr, de subir em árvore, porque eu era do interior, né. É coisa boa. Só que daí eu acabava indo para a TV ou para os livros, consegui bastante para os livros, amo ler, né, desde sempre, eu lia a biblioteca da escola inteira, porque eu não tinha o que fazer, todos os dias eu ia na biblioteca e pegava, porque eu lia no outro dia, pegava de manhã na escola, lia na tarde, no outro dia de manhã pegar outro, porque eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha com quem brincar. Mas aí o lado cognitivo desenvolveu bastante, com né? certeza. Mas o motor nem tanto, né? Mas hoje a gente vê a inversão, né? Dessas questões, assim, porque hoje uma criança com um tempo ocioso, com um tempo livre, ela acaba ficando muito atrelada às tecnologias, né? Daí aqui eu coloco, a tecnologia tem muita coisa boa para nos trazer, mas também é preciso esse cuidado da criança muito jovem, com um tempo muito grande nas telas, né? Mas então, eu vou chamar um intervalo, e daí depois do intervalo a gente vai falar sobre esse assunto das telas, que é muito importante mesmo.
Então voltamos agora com a Aline Kerber. Nós estávamos falando antes do intervalo sobre as telas, né? Que houve uma inversão de valores e de atividades. A gente brincava na rua, corria até escurecer, e agora as crianças não têm essa vivência, né? Eu sempre gosto de pontuar que, assim como a gente falou antes, né? Como a sociedade mudou inclusive as moradias, né? Então a criança passa a ter menos espaço, passa a não ter pátio muitas vezes, quem mora em apartamento, né? Então diminui as possibilidades também, né? E aí os pais trabalhando ambos o dia todo, a criança passa o dia todo na escola, todo mundo se encontra somente à noite, cansados, sem pátio, sem possibilidades, né? Então isso tudo é pertinente, sabe, falar. Então, aqui que acabou acontecendo, as telas viraram uma ferramenta, né? Uma ferramenta de auxílio, daí cada família, enfim, vai entender como foi para si, né? Mas e como eu me preocupo muito com essa questão das telas, principalmente na primeira infância. Ok, é parte do nosso... Não tem como dizer, não é proibido, não vamos, na minha casa não vai ter, não vamos aquelas... É uma questão que a gente sabe que está aí, está para ficar, né? Tem muita coisa boa na tecnologia, a gente usufrui de muita coisa interessante. Nós, inclusive, estamos fazendo uso delas agora. Mas a gente precisa entender este uso, como, quando, com que idade, quanto tempo. Muitas pesquisas estão aí bem comprovadas, bem embasadas, do quanto isto pode afetar negativamente, né, a criança. Então, isso é muito importante dizer. Não é o extremismo, né? Não vou, né? Não vou mostrar, não vai olhar TV, não vai. Não é isto, né? Mas é entender os limites deste uso para que ele seja saudável para as crianças, né? E isso é uma coisa tensa, sabe, de se pensar. A gente fala em todos os programas aqui, eu sempre peço pro convidado falar sobre a sua infância e falar o que ele pensa desse uso exagerado, né, das tecnologias. Daí muitos falam que em casa eles tentam reduzir, né? A maioria das pessoas que veio aqui acha também que tá demais, que precisa reduzir. Mas eu tenho um exemplo assim de uma menina que a gente atende lá no Espaço Pica-Pau Amarelo. Ela tem 3 anos, ela parece menos, porque ela é bem miudinha. Ela não fala nenhuma palavra ainda, ela é autista. E daí eu uso o celular para ver as horas. Daí eu apertei aqui para olhar a hora, ela foi com o dedinho assim, e ela achou o YouTube no meu celular para ver. E não fala, né? Porque em casa ela usa muito. E a gente tá sempre pedindo pra mãe para não usar, para reduzir. Mas daí é assim, quando a mãe precisa fazer a janta, precisa tomar banho, deixa a criança ali. É a babá, né? Como se diz. Isso, exato. As ferramentas que se escolheu para usar, vamos dizer assim. Porque tudo é uma escolha, né? Vamos pontuar isso também. Porque o casal, né? Se não for o casal, uma avó, alguém que ajude, pode se revezar na hora que a mãe precisa tomar banho, precisa fazer uma outra tarefa, fica alguém brincando com a criança, né? Conversando, fazendo outras coisas, né? E também eu penso que seja importante desenvolver com as crianças aquela habilidade de brincar, não necessariamente com o outro. Sim. Então, nesses momentos... Brincar independente. Exato. Mas uma pessoa que pelo menos para ficar observando, para ela não se machucar, né? Eu digo assim, para não deixar a criança sozinha. Claro, né? Com certeza. Nós com a nossa, a gente tomou uma atitude extrema de retirar por completo o celular e o tablet. Foi retirado da rotina dela. Né? Isso foi uma decisão que a gente tomou agora há uns tempos atrás. Que eu logo comentei para o meu marido, eu disse assim, olha, eu sei que vai parecer extremo, mas de agora em diante ela vai retornar para o tempo em que se tinha como tela o recurso da televisão. Sim. Então ela ficou só com o recurso da televisão, com cronometrado, que vamos dizer, aceito como saudável para a idade dela. Sim. O que a gente percebeu em uma semana? Em uma semana, ela resgatou os brinquedos dela quase na totalidade. Ficavam lá guardados, jogados e não brincavam. Ela resgatou por ela.
Em uma semana. O detox, eu digo, o detox é de uma semana. Né? Que tu vê assim que vai pedir, né? E em uma semana ela parou de pedir. Atualmente é como se ela nunca tivesse entrado em contato com, porque ela não pede, não cita, não morreu o assunto. Isso é bom porque para os pais que estão assistindo, né? Porque eles falam, agora eu não tenho mais como tirar, mas então dá para ver que é possível, né? Porque ela estava no momento em que ela tinha acesso a todas essas ferramentas. O tablet, o celular, ela já manuseia joystick de consoles, né? Então, ela estava mergulhada no universo. E quando nós... E com 4 anos, né? E aí um dia a gente se deu conta. Opa! E eu disse, não é tarde demais. Nunca é tarde demais. É um pouco sofrido aquela uma semana. É um detox, é crise de abstinência. Sim, eu ia dizer abstinência. Gente, acontece, tá? Segura firme em uma semana. Se conseguir não ceder, passa. É como se, sabe, virasse, passa. É uma semana de detox e a criança se torna outra. A atenção muda. A minha filha não tem grandes oscilações, mas a gente percebeu essas nuances. O brincar, o movimento de brincar dela ficou muito maior, ficou muito mais rico. O faz de conta. Nossa, né? Sabe? Hoje ela tem uma interação com os brinquedos dela muito maior. Então, assim, nos momentos em que a gente precisa que ela fique entretida com alguma coisa, a gente já não precisa mais daquele uso, daquela ferramenta. Porque ela tem os brinquedos. Filha, agora tu escolhe o brinquedo que tu quer, ela gosta muito de Lego. Tu escolhe o brinquedo que tu quer brincar, que o pai e a mãe vão fazer. E aí, tudo muito falado, muito conversado. Sim. Que essa é outra questão que as telas tiraram. As telas tiraram de nós a habilidade de se comunicar e de se expressar. E isso é muito importante numa sociedade. Porque a gente vê, inclusive, entre os adultos, como está ficando defasada a comunicação. Sim. Porque eu vou na hora do intervalo, eu sou professora, né? Vou na hora do intervalo, estou com os meus pares, cada um no seu mundo aqui. Ninguém conversa, ninguém troca. E isso também é preocupante. É isso, nas famílias, no domingo, se reúnem para confraternizar, para fazer um churrasco, mas é cada um com o celular o tempo todo. Aí até que ponto isso é uma confraternização? Não é. Né? Isso precisa romper, isso precisa ser rompido. Né? Não, que nem eu disse. Vai chegar um momento que ela vai ter um celular, vai chegar um momento que ela vai ter um tablet, quando ela tiver maturidade para saber como e quanto ela deve usar esse aparelho. Assim, na minha casa também, o que eu falo aqui, eu faço na minha casa também, né? Não adianta que muita gente fala e não faz. Os meus tiveram celular com 11 anos, porque eles passaram pro ensino fundamental 2, e daí eu quis dar, porque eles iam para eu saber onde eles estavam, para avisar se eu ia me atrasar para buscar, coisas assim, porque a gente sempre buscava na escola, mas eles sabiam que não era para usar na hora da aula, né? Era só para ter ali, no final da aula, olhar se eu falei alguma coisa, para comunicação. Para mim, celular ainda é para falar, para se comunicar, para ligar. Eu ainda ligo, às vezes, para as pessoas, quase ninguém mais usa para isso. Né? Muita gente liga. E eu tenho alguns conhecidos que não têm WhatsApp ainda, que tem que ser ligando e falando, se quer saber alguma coisa, né? Exato. Claro, são pessoas mais antigas, mas são pessoas que poderiam ter, não é que eles não querem mesmo, essas pessoas que eu conheço, porque eles querem poder ainda falar com as pessoas. A sabedoria dos mais velhos. Isso é importante também. E eu tô falando assim a gente não tinha na nossa idade, não é que a gente não usava, é porque não tinha mesmo, né? E o meu pai brinca, semana passada ele falou ainda, a Monique, quando ela tinha 7 anos, a gente comprou uma TV... E ela aprendeu muito rápido, acho que com 7, 8 anos ela sabia ligar a TV e mudar de canal, era aquele botão assim que girava. Eu disse, pai, não faz isso comigo. Mas, né? Mas é verdade. Olha, e se for perceber, né, o momento que tu teve esse contato, a rapidez, a velocidade com que tu te adaptou a ele, porque da mesma forma que acontece com estes, com os pequenos. E o que aconteceu nos primeiros anos que eu percebi que o pessoal achava muito bonito a criança saber mexer. Se tornou uma forma de
inteligência. É muito E esperto, não é. porque... Não, gente, É o bem ao celular é um contrário. negócio intuitivo. Então, mesmo que não for alfabetizado, vai conseguir. Vai conseguir. Né? Então, uma coisa não tem a ver com a outra. É. Né? Tem tantas outras vivências mais Sim. importantes. A gente sempre pede para os convidados também trazerem um objeto significativo. Então, vou pedir para a Aline falar Deixa eu virar. sobre o que ela trouxe. Não é da minha infância, tá? É. Mas é um objeto significativo, por quê? Porque ele também traz aspectos sobre a infância, né? Esse livro, ele é um compilado, né? Uma coletânea de vários artigos, de várias pesquisas que eu fui fazendo dentro da educação ao longo de uns 10 anos, mais ou menos. E eu achei que era pertinente compartilhar, porque não adianta a gente ter conhecimento na gaveta, né? Ele tem que ser compartilhado. E aqui se encontra, inclusive, pesquisas voltadas ao público, né, infantil. Ele está disposto já num crescente, assim, como ele começa lá com as crianças, com a educação infantil, e o próprio livro ele vai crescendo, né? Então vai indo para os anos iniciais, finais, até chegar lá no ensino superior. Então é muito importante também falar, né, desses saberes que podem ser compartilhados, e quem daqui a pouco quiser conhecer um pouco mais sobre alguns determinados assuntos, né, voltados à infância. Aqui eu trago sobre a educação infantil, sobre a contribuição no aspecto motor, cognitivo, social, que a escola, né, desenvolve, ajuda a desenvolver com as crianças. Depois se fala sobre a questão da alfabetização e os múltiplos saberes que acontecem nesse jogo, né, de trabalhar em cima de projetos. Dentre outras coisas, daí vai falar sobre assuntos para crianças maiores, sobre repetência, sobre... Já assistiu Divertidamente? Já. Tem Tô esperando o próximo, tem o um 2. artigo que fala sobre isso, que traz o Divertidamente num outro olhar, né, voltado à área da psicopedagogia. Então, tem um pouco de infância aqui também, daquela criança que cresceu, que gostava de ler livro, que gostava de escrever histórias e que cresceu, se constituiu escritora, pesquisadora. Então, de certa forma, um pouco da infância, um pouco de mim está nessas páginas. Só a minha infância também está aqui dentro. A infância que é aquele lado curioso do adulto, né? Eu sempre digo assim, a curiosidade, a motivação, que a infância, é característica da infância, é o traço da infância que permanece conosco, né, quando adultos. Então, a minha infância também está aqui, nessa curiosidade, nesse buscar, sempre saber um pouco mais. Deixa eu mostrar de novo, ó. Então, estudos multifocais sobre educação, da Aline. É o meu mais novo filho. Foi lançado há pouco tempo, né? Foi, agora em março ele foi lançado. Já aproveito para falar que tem mais 2 obras no forno. Não tem data prevista, mas tem 2 obras que vão falar de infância, que vão falar de educação infantil em outros olhares, em outros aspectos, né? Mas eu volto a dizer, a minha menina dos olhos é a infância. O que me interessa é o que acontece na infância, né, minha gente? Então, é claro que eu vou pesquisar, vou escrever sobre infância, sempre. E o programa já está chegando ao final, né? Eu sempre digo, acho que todos os programas, quando é bom, quando o assunto é bom, passa muito rápido, né? A gente poderia passar a noite aqui conversando, né? Teria muito mais assuntos. Mas então eu quero agradecer muito a presença da Aline e também de todos que estão assistindo, né? Que continuem acompanhando o nosso programa. Eu que agradeço o convite, é sempre bom falar de infância.